Boa noite, camaradas. Boa noite, companheiras e companheiros. Estamos aqui hoje em mais uma live do PSOL. Hoje o tema nosso é a assistência social que queremos para a Americana. Tema muito importante mesmo. E relembrando aqui vocês, todo assunto, tudo que a gente está discutindo em nossas lives, fazem parte do plano de governo nosso. Então, nós temos uma pessoa que está fazendo uma ata, né, da nossa live de hoje. Então, é importante a sua participação através do seu comentário e através de perguntas, porque nós queremos que todos vocês fazem parte do nosso plano de governo. Meu nome é Adriano, sou pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Temos aqui presente também a companheira aí, Adriana, pré-candidata a vice-prefeita pelo PSOL. O nosso camarada Bruno, né? Nosso camarada Bruno aí, que é o coordenador do nosso plano de governo. E a Miriam, assistente social Miriam, que é a pré-candidata a vereadora pelo PSOL. Temos mais um recadinho para vocês aí. O PSOL está com uma novidade, porque o PSOL agora está no YouTube. Então, todos esses vídeos aqui, todas as lives nossas, bem como o momento onde a gente passa as nossas respostas para as pessoas, vão ficar tanto no Facebook como no YouTube. No YouTube, vocês pegam então e entram lá. É youtube.com/PSOL Americana. Passo a palavra, Adriana. Boa noite a todas, a todos, camaradas. A gente aqui novamente. Hoje o assunto é um xodó do PSOL, que é a questão dos serviços sociais. Serviços sociais para o PSOL é garantia de direitos. Não é a primeira-dama fazer chazinho de caridade. Então, é muito sério para nós, um assunto muito sério. E a dinâmica da nossa conversa vai ser a de sempre, né? Uma breve apresentação dos nossos queridos convidados, depois eles farão as suas considerações. Enquanto isso, mandem perguntas para a gente, também mandem sugestões das próximas conversas. As perguntas que vocês nos mandam e os comentários que vocês fazem, eles estão sendo agregados ao nosso plano. Então, Americana, as pessoas que têm vontade de promover um município mais justo, um município para todos, um município voltado para as populações das periferias, para as questões da mulher, da negritude, das pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade. Então, chegou a nossa vez. Vamos fazer um plano de governo coletivamente e vamos acessar os espaços de poder e fazer valer a voz das pessoas que sempre estiveram caladas. Então, a Miriam vai fazer uma apresentação aí para nós, nossa querida pré-candidata Miriam Naves, a insistente social aqui do PSOL. Isso mesmo, gente. Olha, boa noite a todas, a todos. Eu sou assistente social, porque assistente social nunca deixa de ser insistente social, na verdade, né? Porque eu me aposentei agora em novembro. E eu espero contribuir com vocês, com o nosso debate, com a nossa conversa, com as nossas reflexões, que elas são de suma importância. Joia, Miriam. A gente também tem o nosso camarada Bruno, que está empenhadíssimo aí na coordenação da nossa candidatura aí, dessa empreitada que o PSOL está, dessa campanha que nós assumimos. Bruno? Mais uma vez a gente está aqui para debater um assunto muito importante para a nossa realidade americana e que o pessoal tem um carinho muito importante, que é a questão da assistência social, a questão da política de assistência do município americano. Eu espero contribuir também com
esse debate, que a gente possa fazer hoje um bom debate em torno daquilo que o pessoal está preparando para a política de assistência no município americano. Aguardo aí a participação de todos e todas para esse debate. Então, gente, vou começar aqui agora, Adriana, já falando aqui, o pessoal que já está dando boa noite para nós e que está aqui participando com a gente de mais desta live. A Denise, Jones, Renato, a Luciana, a nossa presidenta, Maria Helena, Rafaela, a Aline, a Viviane, a Dora, nossa amiga Dora, o Bruno, o grande Bruno Canova, nosso pré-candidato a vereador, Rosana, Luiz Nunes, nosso coordenador, nosso pré-candidato não, o André participando, o Alex, a Cirlei também, Pontes, pré-candidata a vereadora também pelo PSOL, e a Meire. Vamos dar aí, né, continuidade, né, Adriana, à nossa live aqui. Nós estaríamos contando aqui também com a presença da professora Denise, pré-candidata a vereadora, e até o momento ela não está conseguindo entrar aqui na sala com a gente, mas nós vamos estar fazendo a conversa e posteriormente a gente vai estar passando aí a palavra para ela se apresentar, como também para fazer a fala dela. Vamos lá, Adriana. Essas coisas vão acontecer, né? Mas a gente prossegue e a gente vai prosseguir com as considerações da Miriam. Né? A Miriam vai fazer considerações, fazer um panorama sobre o SUAS. Como está a situação americana, quais as principais ideias do PSOL para mudar esse quadro. Então, Miriam, por favor. Então, gente, para falar de assistência social, é importante começar, no meu ponto de vista, com uma pergunta bem básica, né? Bem básica. Porque a maioria dos brasileiros sabe o que é o SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde. E desconhece o SUAS. Então, eu queria perguntar, alguém aqui não sabe que existia o SUAS, que existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social? Eu acredito que tem muita gente que não conhece. Eu fiz essa pesquisa e, infelizmente, eu descobri que a maioria não conhece. E se vamos falar de assistência social, nós temos que começar pelo SUAS, né? E para começar pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social, nós temos que começar pela Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né? Que é de 1988, né? E que no artigo 226 e 227 estimula políticas públicas com a participação da família, da sociedade e do Estado, tá? Bom, isso como eu falei, a Constituição Federal, né, super importante, mas ela seria uma carta de boas intenções se não tiver leis que a regulamentam. Então, vamos começar falando, 2 anos depois, do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor no dia 13 de julho, agora, acabou de completar 30 anos, teve muita comemoração, evidente, tem que ser comemorada, uma lei avançada, veio para substituir o Código de Menores. O que era o Código de Menores? O Código de Menores, ele tratava a criança como objeto. A criança e o adolescente, na verdade, era o menor, era aquele abandonado, o pivetinho, o bandidinho, que tinha que ser afastado da sociedade, para proteger a sociedade. Ele era objeto. E com o ECA, todas as crianças e adolescentes são crianças e adolescentes, indiferente da condição social, da cor, da raça, todos são iguais. Então, essa lei é para ser comemorada. E eu acho que, porque a gente está falando de sistema único e dessa questão de estar trabalhando em rede, eu vou ler para vocês o artigo 4º, né? Na verdade, o artigo 4º ele é conhecido como da proteção integral. E com essa parceria, com essa questão que a gente já falou aí, de estar trabalhando em rede. Então, o artigo 4º diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à cultura,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bom, convivência familiar e comunitária. Em 2009, através da Lei 12.010, essa lei foi complementada pela Lei da Convivência Familiar e Comunitária. E, por incrível que pareça, né, ou talvez não seja tão incrível, essa lei ficou conhecida como Lei da Adoção, uma forma super equivocada, porque é a Lei da Convivência Familiar e Comunitária. Tá bom. Em 1993, é aprovada a Lei 8.742, alterada pela Lei 12.435 de 2011, que aí sim ficou conhecida como Lei do SUAS, que é um marco legal para a efetividade da rede. Tá? Em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e a Norma Operacional Básica, né? Peraí, deixa eu desligar meu celular, que alguém está falando aqui sem eu querer. Aí a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, a Norma Operacional Básica do SUS, que é o NOB-SUS 2005, com o estabelecimento de parâmetros e diretrizes para a criação de rede de serviços com a participação efetiva do cidadão. Tudo isso, todo esse poal legislativo, reiterando a importância e necessidade de trabalhar em rede. Tá bom. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Quem não sabe o que é rede. O que é a rede? Tem vários conceitos. Eu vou ver um aqui que agora, por sinal, eu esqueci o nome do autor, mas tudo bem, eu vou ler. A rede é uma articulação de pessoas, organizações e instituições que objetivam compartilhar causas e projetos de maneira democrática e horizontal, com base na cooperação, compartilhamento de responsabilidades, competências e criação conjunta de decisões ou resultados. Tá? E eu vou falar sobre o trabalho em rede, né? Que é o que o SUAS está o tempo todo dizendo. Vocês viram quantas leis, né? Quantas determinações para isso. E para falar do trabalho em rede, eu vou fazer mesmo, não tem outro jeito, um recorte, né? Eu vou falar do meu lugar de fala, que é de uma funcionária pública concursada, com 25 anos de atuação na área da assistência social nesta cidade de Americana, tá bom? Então, esse recorte, ele é sujeito às subjetividades humanas, tá? São quase 3 décadas, nos 5 primeiros anos, na Secretaria de Promoção Social do município, e nos últimos 20 anos no TJSP, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no fórum dessa comarca, até a minha aposentadoria no final de novembro de 2019, do ano passado. Bom, o trabalho em rede, é lógico, é um paradigma, né? É uma mudança de paradigma. Então, era previsível que tivesse resistências, principalmente em instituições mais conservadoras, com alguns profissionais se recusando, ou pelo menos dificultando sair desse isolamento, porque a exigência é essa, de socializar o poder, respeitar a autonomia e a negociação. Quando eu assumi o trabalho na Prefeitura de Americana, em 1994, na época, com um governo progressista, né, mas nem por isso, sem problemas sociais, porque a gente está falando de um país desigual mesmo, capitalista, e essa desigualdade social ela é estrutural, ela é histórica, mas o trabalho era realizado em rede. Só que nem se dizia rede. Naquela época, o serviço social falava trabalho com os recursos do meio, tá bom? E o que eram esses recursos do meio? Existia essa parceria, né, com as secretarias, no caso, a Secretaria de Assistência Social e Habitação, que eram juntas, né, não era separada como hoje, a Secretaria de Saúde, Educação, de Esporte, de Cultura, Lazer, Transporte, e as ONGs, que são as organizações que eram, né, organizações não governamentais, que atualmente se diz OSC, Organização da Sociedade Civil. Então, tinha essa parceria, vamos dizer, esse trabalho em rede com os movimentos sociais, com grupos organizados. Todos os projetos eram elaborados, implantados e acompanhados pela equipe interdisciplinar da Secretaria de Promoção Social do município. Trabalhavam assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, nutricionista, economista, socióloga, era nos centros comunitários atuais, CREAS, né? Hoje é Centro de Referência em Assistência Social, é assim que é chamado. E a gente tinha muitos projetos, eu vou citar um deles.
projeto Orientação e Vivência, com atendimento a crianças e adolescentes em horário extraescolar, grupo de idosos, tinha cerca de 1.000 idosos eram atendidos, né? Grupo de mulheres, grupo de integrantes das hortas comunitárias, apoio às pastorais da Igreja Católica, associação de bairros, implantação do projeto Cooper Lírios. O Cooper Lírios, até hoje, ele existe, lá no Jardim dos Lírios. E ele sobrevive, gente, à custa do esforço muito maior dos integrantes desde aquela época. E eu fiz uma visita recente, e a maioria são mulheres idosas. Depois daquele incêndio, não sei se vocês ficaram sabendo, eu fui lá e fiquei impressionada de ver quanto eles precisam do apoio da prefeitura. E tem muito pouco, mas eles sobrevivem. Bom, então, gente, todos, como eu falei, acompanhados diretamente por funcionários da prefeitura, da secretaria, das várias secretarias, nesse caso, Secretaria de Ação Social. Deixa eu colocar a bateria que está acabando. Desculpa, gente, a bateria acabando. Bom, e aí, passando, né? Nessa época, eu era recém-formada, quando eu entrei, eu aprendi muito com as colegas, né? Com esses trabalhos, tanto a elaborar como acompanhar os projetos, os tais projetos que a gente está citando aqui. Depois de 5 anos, eu fui aprovada no TJSP, né, um concurso público, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em fevereiro de 99, eu tomei posse na função de assistente social judiciário. E então foi que eu me deparei com uma situação bem diferente, uma outra realidade. É lógico que a gente tem que considerar a especificidade do trabalho, muito diferente do executivo, mas no judiciário, na ocasião, a atuação era totalmente isolada. Eu nunca precisei recorrer tanto ao Paulo Freire para entender, né, a pedagogia do oprimido, né? Entender não é justificar, viu, gente? Mas eu entendo. Então, e aí o Paulo Freire diz que o oprimido é aquele que hospeda o opressor em si. Então, assim, nos 10 primeiros anos, eu tive muita dificuldade para entender essa dinâmica do trabalho, mas a situação mudou nos últimos 10 anos, e aí sim, nós conseguimos fazer uma rede, vamos dizer assim, uma rede informal com os colegas, os cartórios, uma parte da equipe técnica, que eu deixei amizade lá também. E aí sim, o trabalho deslanchou de uma forma que deveria ser, que na verdade não é uma questão de resolver, fazer ou não. Como eu falei para vocês, vocês viram tanto de determinação, o quanto que tem na legislação falando do trabalho em rede. Bom, vamos falar então da rede formal, né? Então, nessa rede formal, em 2005, foi inaugurado o NAIA, que é o Núcleo de Atendimento Integrado de Americana. Antes do NAIA, gente, os adolescentes, maioria pobres e negros, evidente, né? Eles eram submetidos às condições desumanas, em total desacordo com o ECA, o artigo 88 do ECA. Eles aguardavam audiência em uma cela na Gama, Guarda Municipal de Americana. As condições agravaram ainda mais quando foram transferidos para uma cela especial, e bota especial nisso, viu? Põe aspa aí. Lá no CDP, Centro de Detenção Provisória. Eu fazia parte, eu era membro consultora da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nós fizemos uma visita lá nessa cela e constatamos as condições degradantes do local, tá? Com a criação do NAI, o atendimento passou a ser feito aqui dentro da cidade, ali no começo da Avenida Saudade, né? E é acompanhado efetivamente por técnicos da Secretaria de Assistência Social, tá? Então, a Americana também contava com o Centro de Referência da Mulher, CRM, na rede de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica, contava com o CAM, Centro de Atendimento Municipal, Centro de Atendimento ao Migrante. Em 2009, agora o local passou a ser ocupado por uma instituição de acolhimento de criança e adolescente. Todos estes programas e projetos foram encerrados para evitar despesas em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, tá bom? E os projetos que ainda continuam, a maioria passou a ser executada por organização da sociedade civil, por entidades. E as consequências? Bom, dá para imaginar, né? As mais desastrosas possível. Por exemplo, no inverno de 2019, do ano passado, eu constatei logo as condições desumanas das pessoas em situação de rua. Aliás, teve até uma morte por hipotermia de um homem de 36 anos.
Neste ano, a situação continua igual. Sem política pública, as pessoas em situação de rua ficam dependendo de caridade. Concluindo, o modelo proposto, garantidor de políticas públicas com o protagonismo do Estado e acompanhamento em rede, capaz de promover a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, tem se efetivado no dia a dia dos cidadãos, especialmente dos mais pobres, sobretudo nos últimos 5 anos? Os atuais governos, municipal, estadual e federal, seguindo à risca a cartilha neoliberal, continuarão esgarçando essa rede, com suas necropolíticas de desmontes e retrocessos, durante e depois da pandemia da Covid-19, mesmo com o vírus escancarando a necessidade de um Estado forte, com políticas públicas adequadas, suficientes e eficientes em todas as áreas, incluindo na assistência social, política que depende da interlocução com a rede do SUS para se efetivar? São esses questionamentos que nós vamos fazer. E eu estou com muita expectativa que muita gente vai fazer pergunta, porque é importante para a gente que façam perguntas, tá bom? Passa a palavra. Adriano, pessoal, muito boa explanação, Miriam, muito interessante, elucidante, as pessoas aqui comentando que não conheciam os SUAS, eu também não conhecia. Então, conhecimento é empoderamento. E quanto mais acesso a gente tiver, mais poderemos lutar pelo que acreditamos, né? Eu repito, o PSOL acredita nas pautas de combate às opressões, né? Nas pautas de vencer os desafios aí da educação para mulheres que têm dupla jornada, que acabam evadindo por outros problemas como... Deixa eu travar. Olá. Pessoal, agora o nosso camarada que toma conta aqui do nosso programa, ele está tentando aí 1 minutinho aí para fazer a inclusão da professora Denise. Olá, Denise. Chegou. Denise. Oi, professora Denise, agora no top. Denise. Denise está sem Enquanto o Hugo vai resolvendo a questão da Denise, eu vou estar aqui, então, cumprimentando aí, né? Enquanto a Miriam falava aí. É claro, né? Muitas pessoas entraram aqui para assistir a gente, então nós temos aqui a presença da Meire, a presença da Rúbia, a presença do Ricardo, a presença do Marco Riedo, do Pedro Chiquite, do Fernando, nosso camarada de partido, um comentário aqui do Alex Naves, parabéns para minha mãe, Miriam Naves. Algumas pessoas que falaram que não conheciam SUAS. E, Denise, conseguiu já o som? Conseguiu o som, Denise? Você me ouvir agora? Sim. Sim, tá ouvindo? Então, você quer fazer a sua apresentação, Denise? Então, vamos lá. Primeiramente, oi. Aguarda mais um minutinho. Aguarda um minutinho. Tá com problema de som ainda. Não? Tá. Então, temos aqui também a Cirlei participando. O Domingos. Rafaela. O Luiz. Temos aqui um comentário do Bruno Canova. Grande Miriam. Uma longa trajetória de vida dedicada à busca de dignidade aos trabalhadores, à juventude e aos desalentados
no elo mais frágil do sistema capitalista que coloca na moenda do lucro todos estes. Conheçam o trabalho da nossa pré-candidata na página dela. A Viviane fazendo sua pergunta, a Andréia participando e a Andréia Guide também. Marilda está aqui com a gente dando boa noite e um comentário da Sirlei Pontes. Foi acabando com tudo, justificando a lei de responsabilidade fiscal. Com isso, acabou com o nosso município. Temos aqui a presença do Renato, temos a presença aqui da nossa amiga Valéria. Adriana, palavra com você. Agradecemos imensamente essas pessoas que estão conosco, né? A gente sente realmente, principalmente nesse momento de pandemia, é uma forma de estarmos juntos. É muito bom, gratificante. Também, assim, só tecer um comentário sobre a questão do serviço social, a importância dessa pasta. E agora a pandemia, ela escancarou isso. No começo da pandemia, tinham belos poemas falando que o vírus nos igualou. Não, o vírus escancarou as desigualdades. E ficou, assim, público e notório a necessidade de um olhar responsável para essa pasta, para a pasta de serviço social. Então, agora, nós teremos... A Denise conseguiu acessar? Olha, boa noite para a Nilza Pedro também, assistindo a gente. Que legal, gente. Cada um que entra e dá uma boa noite para a gente é um alento. O Bruno, a Miriam falou sobre o SUAS, e o Bruno vai falar para a gente sobre a gestão e o financiamento do SUAS. Com você a palavra, Bruno. Boa noite novamente para todo mundo. Eu vou falar sobre 3 assuntos rapidamente para a gente perceber aquilo que o pessoal vem pensando na questão da política de assistência no município. Primeira coisa que eu queria falar é a questão do financiamento da política de assistência no município de Americana. Hoje, o município de Americana, ele gasta 2,7% do orçamento na política de assistência. Isso vai dar mais ou menos 25 milhões de reais. Esse é o orçamento feito em 2019 para ser aplicado agora em 2020. Então, o ano de 2020, a política de assistência em Americana está sendo aplicado 25 milhões. Isso dá 2,7% do orçamento da cidade. Tá? O que isso dá para fazer no município de Americana, que tem um orçamento estimado de mais de 800 milhões de reais? Praticamente nada. E a gente percebe na gestão da política do SUAS que esse orçamento ele é praticamente insuficiente para gerir essa função. E aí eu vou tentar mostrar por que ele é insuficiente e por que o que está acontecendo hoje na assistência social. Tá? Primeiro, nós temos, o pessoal ele pensa o seguinte: a política prioritária para ser executada dentro de uma assistência é aquilo que, lá em 2009, no final
de 2009, início de 2010, o Conselho Nacional de Assistência Social lançou um documento, uma resolução, a Resolução 109, chamado Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. O que essa tipificação dizia? Que todo serviço da assistência social precisava ser reordenada, precisava ser mudada. E trouxe duas grandes novidades para a assistência. A primeira novidade é um órgão chamado Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS. O CRAS ele é um centro de referência no território onde a pessoa mora. Então, esse centro ele vai reordenar um trabalho que a gente vai chamar de baixa complexidade, ou seja, os casos de baixo problema, ele vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar dentro de um território que a gente deu o nome de CRAS. E um outro chamado CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que iriam atender 2 casos dentro da Resolução 109 ainda, que a gente vai chamar de média complexidade e de alta complexidade. De média, casos de violência constatada, mas que não há ainda rompimento de vínculos. E alta complexidade, onde esse vínculo é rompido. Então, esse é o reordenamento que a Resolução 109 do CNAS vai trazer como novidade a partir de 2009. O que acontece aqui? A nossa política, por causa de um orçamento insuficiente, que é a política de baixa complexidade do CRAS, ela está totalmente esgarçada. Falta RH, falta material, falta gente que vai lá na mão de obra, que bota a mão na massa com as famílias para que esse atendimento possa ser dado de maneira adequada. Junto com essa política de baixa complexidade, o que nós temos uma política complementar. E essa política complementar é chamada de alguma entidade que promova o que a gente vai chamar na política de uma política de fortalecimento de vínculos. Ou seja, o CRAS ele tem um papel de fortalecer os vínculos familiares que ainda estão
mantidos com alguns problemas, muitos são sociais, muitos são de ordem de uma pequena violência, que não há ainda a questão judicializada nessa violência. Então, assim, a política que nós temos é assim, é fortalecer primeiro a política de baixa complexidade. A gente precisa reestruturar os CRAs, fazer com que os CRAs tenham equipes adequadas para que se trabalhe isso. Né? Segundo, fortalecer também a alta complexidade. E aí eu quero caminhar para o segundo momento que eu queria falar. O pessoal defende que em 4 anos a política saia de 2,7% do orçamento para 6% do orçamento. É quase que mais do que o dobro do orçamento. E caminhe para o futuro próximo a 10% do orçamento. O que dá para fazer com esse dinheiro? Dá para fazer uma coisa que acontece hoje que a gente não vai abrir mão na nossa política. A política de alta complexidade, que é ofertada pelo CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ela está sendo que praticamente como se fosse terceirizada. Ou seja, algumas políticas que eram oferecidas pelo CREAS entidades assistenciais estão oferecendo agora esse serviço. O pessoal não abre mão. A política de alta complexidade é estatal. Ela é uma política que o governo municipal tem que ofertar à população. O que isso acarreta para nós, sociedade civil? E aí eu entro no meu segundo tema, que é a gestão dos conselhos municipais. E os dois principais, CMAS e CMDCA. O que acontece lá? Com essa terceirização, quem pode ofertar esse serviço são entidades que estão cadastradas tanto no CMAS como no CMDCA. Tudo bem, até aí nenhum problema, até aí nada. O que acontece com isso? O papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social é monitorar a política pública, cobrar a política pública, fazer todo o exercício de monitoramento dessa política. Agora, como que eu posso cobrar uma política se eu recebo verbas do poder público
para ofertar um serviço que o poder público não oferece. Isso eu dei o nome, e alguns autores vão dar outro nome, mas eu dei o nome assim, é uma democracia vigiada. Ou seja, uma democracia onde não acontece de verdade. Ou, se a gente quiser usar um termo da própria assistência, é uma democracia de baixa intensidade. Ou seja, não há democracia. A democracia é exercida por um poder, que é o poder público. Então, o pessoal assume o compromisso de reordenar isso daí e tornar o conselho o papel que, de fato, o conselho municipal da criança e do adolescente, o CMDCA e o CMAS tem, que é de monitorar, de cobrar, de fazer todo o seu papel de sociedade civil e não de poder público. Então, isso é muito grave, e isso a gente precisa reordenar na cidade. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente passar a pandemia, não só americana, mas todo o país, a gente vai ter a terra arrasada. Ou seja, sérios problemas econômicos, sérios problemas políticos, sérios problemas sociais. E é uma assistência social fortalecida, é uma assistência social que saiba do seu papel, que vai dar suporte, principalmente para aquelas famílias de alta vulnerabilidade social, para que possa superar esses problemas que vão ser enfrentados por ela. Não existe política pública que vai dar conta do pós-pandemia. Conclui, camarada Bruno. Sem ser a política pública da assistência social. Fortalecida, lógico, por outras tantas políticas públicas que devem ser implementadas, não no pós, mas agora, mas infelizmente não está sendo implementado. Então, eu queria deixar claro o seguinte, que o pessoal defende essa nova estrutura, esse novo modelo de sociedade, de secretaria, desculpa. E, por último, e aí eu acho que o grande... Concluindo, Bruno. Aquilo que a gente vem apostando de uma maneira bastante forte. Hoje, dentro da secretaria, nós temos um departamento, eu vou chamar de departamento, não sei nem se é uma pasta, alguma coisa, chamado Departamento de Direitos Humanos. O pessoal defende que esse departamento ganhe o status de uma secretaria. E essa secretaria, chamada Secretaria de Direitos Humanos, vai agregar todas as políticas setoriais e identitárias que vai municiar as outras políticas públicas. Ou seja, a Secretaria de Direitos Humanos será uma secretaria que irá propor políticas públicas setoriais para toda a administração pública, que depois será pactuada com as demais secretarias da Secretaria Pública. Então, porque a gente acha que, por exemplo, a questão da mulher
também uma questão de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico. Então, essas políticas que serão pactuadas dentro de um organismo que a gente vai pensar para ser o lugar de pactuação das políticas setoriais. Então, hoje, para nós, a Secretaria de Direitos Humanos ganharia um processo maior. Era isso que eu queria falar. Eu passo a palavra. Bruno, o professor, fez a fala dele. Agora eu vou estar aqui passando mais um boa noite aí para o pessoal que chegou e tem vários recados aí para a gente. Então tem a Renata, que está aqui com a gente, a nossa presidenta, a MH, fazendo seu comentário. Lei de responsabilidade fiscal, ou melhor, de irresponsabilidade social. Nilza Pedro com a gente, Ivone Papa, a Simone, a Viviane e o André Luiz fazendo também um comentário aqui. É curioso que esses políticos neoliberais só se lembram da lei de responsabilidade fiscal quando ela pode ser usada contra os menos favorecidos. Porque quando é para socorrer banqueiro, ela não se aplica. Renato também com seu comentário. Responsabilidade aos ganhos dos bancos, não pode parar nunca. Bernadette com a gente. Depois tem a Cirlei, a MH fazendo pergunta. Temos a Mônica também aqui com a gente. Boa noite para a Mônica. A Ângela Tavares, nossa amiga Ângela Tavares, também com comentário. O serviço social com voluntariado é mesmo algo que acaba sendo uma certa cumplicidade com a ausência de políticas públicas no município. No entanto, acabamos nos envolvendo de maneira solidária para que nossos semelhantes tenham um mínimo de condições para viver ou sobreviver. A Marilda está aqui com a gente também. E antes de estar passando aí para a Adriana, eu gostaria de fazer um comentário, na verdade, é um exemplo do que a administração Omar Najar pensa sobre moradores de ruas e é um pensamento deles também sobre as pessoas mais necessitadas do município. Trabalhei na Câmara Municipal quando o Alfredo Ondas era presidente da Câmara. E dentro da Câmara Municipal, em frente aos gabinetes, ficavam o café, que tantos assessores, vereadores e a população em geral ia até aquele café para tomar um cafezinho de manhã, à tarde, ficava o dia inteiro ali. E alguns moradores de rua que ficavam ali na Praça Divino Salvador iam lá de manhã e pegavam seu café e os funcionários ali tinham um pãozinho com manteiga e eles pegavam e davam esse pão com manteiga aí para esses moradores de rua. Isso incomodou o presidente da Câmara, né? Que é o cara lá, o Ondas, né? Que é o cara que é do mesmo partido que o Omar Najar, né? O MDB. Ele pegou e colocou o café dentro de uma sala. Mas mesmo assim, os moradores chegavam lá e nós pegamos e as pessoas que estavam ali dentro de uma normalidade, ninguém estava vendo nada ali de nenhum acontecimento diferente naquilo, e serviu o café para eles. Então, o que ele fez? Ele colocou aquela portaria na Câmara. Aquela portaria, gente, não é para, sabe, não serve para nada, porque não proíbe a entrada de ninguém, porque se você for lá por baixo, você entra na Câmara sem passar por nada. Aquilo lá, aquele dinheiro foi gasto apenas porque incomodava o presidente da Câmara, os moradores de rua entraram lá para tomar um cafezinho. Ele era um perigo para a Câmara, os moradores eram um perigo, né, para a Câmara Municipal. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que quem é um perigo para a nossa cidade hoje é essa direita aí e essa dupla que nós temos aí, Omar Macrizes, né? E estes caras são um perigo para a nossa cidade. Então, passo a palavra para a companheira Adriana. Adriana, Oi. mais um minutinho, o Hugo pediu agora aqui para mim, vamos ver se a gente faz mais uma tentativa da professora Denise estar aqui com a gente, tá? Certo. Aí. Denise. Companheira Denise. Tá sem som.
Denise continua sem áudio. Hoje, assim, aconteceu várias coisas. O alarme de um carro disparou aqui no estacionamento, aconteceu um acidente de trânsito. A hora que o camarada Bruno estava falando, aconteceu um acidente de trânsito aqui, teve uma batida enorme. Enfim, mas a gente está trabalhando ao vivo e se habituando a esses contratempos. Adriana, só um minutinho. Eu tenho que fazer uma correção. Desculpa te cortar. Pessoal, não é morador de rua. É pessoa em situação de rua. Isso mesmo. Tá? Pode continuar. A gente revisitar o lexo, o campo semântico de palavras que a gente externaliza desde criança é muito importante. Se a gente quer a mudança, a gente precisa começar mudando o nosso vocabulário. Eu também passo por isso, falo ainda somos impregnados por velhos conceitos, mas nós queremos o novo, o melhor e o bom, como disse a Olga Benário, né? O justo, o bom e o melhor do mundo, para todos e todas. Temos muitas perguntas. Então, tem a pergunta aqui sobre os conselhos tutelares, tem a pergunta da Viviane sobre o conselho tutelar, e complementando a da Viviane, tem a da Maria Helena também, né? Sobre a importância do Conselho Tutelar na rede de proteção à criança. E a Maria Helena pergunta por que não tem mais de um em Americana, já que o número de população permite. Aí o Bruno pode responder para a gente, só que nós temos várias perguntas, gente. Hoje está muito bom. E aí a gente gostaria de responder pelo menos mais 2. Vamos lá, Bruno. 3 minutos. Parece que o camarada Bruno travou também. A internet hoje está difícil. Nós vamos passar para a pergunta para a Miriam sobre a questão do aluguel social. Tem uma pessoa... O Conselho Tutelar ele exerce um papel fundamental na rede de proteção. Fora o Poder Judiciário, é o único órgão Adriana. Oi. Pessoal, para a gente dar uma continuação à dinâmica, né? Passa a pergunta para a Miriam, né? Isso. E aí eu vou estar conversando aqui com o Hugo, na hora que tiver tudo certo com o Bruno e com a Denise, a gente passa, senão a gente vai fazendo a nossa conversa aqui. Bom, eu gostei muito. Certo. Posso responder? Tudo bem? Bom, Sim, Miriam, por favor. A pergunta, olha, eu estou feliz de terem feito essa pergunta, sobre não ter instalado um lugar para as pessoas em situação de rua, né? Por que eu estou feliz? Porque eu presenciei, porque eu participei, porque eu sei como que foi para implantar o NAI aqui americano. Teve resistência, tinha gente que achava que era FEBEM, sabe? Naquele tempo falava FEBEM, hoje é Fundação Casa. Então, teve muita resistência, mas muita mesmo, sabe? Não é uma coisa assim, isolada, como aconteceu agora com esse caso de um novo, vamos dizer assim, um novo CAN, né? Centro de Atendimento ao Migrante. Foi muito maior, deu repercussão e implantou. Por quê? Por que naquele tempo a prefeitura, o município, não se importou com essas questões? Porque, como nós estamos dizendo, porque de 5 anos para cá, nós temos uma política
que está esgarçando essa rede de atendimento, como eu falei, nessa rede do SUAS. Enquanto essa política dos governos, essa rede que eles têm está cada vez mais forte. É tudo de propósito. Então, que bom que os moradores não quiseram, entendeu? Entendeu a situação? É uma política que visa o quê? A economia, né? Que não prioriza a vida, principalmente vida de pobre, pessoa em situação de rua, e daí se morrer, idosos, e daí se morrer. O que a gente precisa preocupar é com a economia. E essa rede está muito forte, gente, porque é uma rede que está aí no município, no estado, na União e no mundo capitalista. Eles estão brincando que toda vez que fala capitalista, eu já venho assim, capitalista, selvagem e predatório. Falei, tá bom, então eu vou ter que arranjar outras palavras, porque já está ficando muito repetitiva, né? É um clichê já, mas é um capitalismo selvagem e predatório mesmo. Então, não instalou, a resposta é, não existe esse centro de atendimento ao migrante, como teve no passado, porque a prefeitura não quer. A resistência sempre há, a gente sabe que, infelizmente, tem essas resistências mesmo, e quando é do interesse, a mesma coisa da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é para pobre. Já repetiram, já responderam aqui, né? Quando é rico, essa lei não tem nada a ver, aí vira letra morta, né? É isso, é muito claro. Uma coisa que eu gosto de dizer, quando diz assim, nossa, mas que política pública ineficiente. Não, isso chama eficiência. É para entender essa cartilha, para aplicar essa cartilha neoliberal. Eles estão sabendo, eles têm uma sintonia fina. Governo do Estado, governo do município, governo federal, que, aliás, eu não sei nem se dá para falar de governo, eu prefiro dizer desgoverno, eles sabem o que estão fazendo. Isso chama eficiência, viu, gente? Infelizmente. Passa a palavra. Perguntinha da Luciana sobre aluguel social. Outra coisa. Na verdade, o termo, né, é uma lei de 2011, lei 5.213, se não me engano, que é a Bolsa Habitação. Essa lei, olha aqui, nós estamos em 2020, já tem 9 anos. No momento, agora, hoje, nós temos 8 pessoas incluídas, 8 cidadãos incluídos, tá? Então, olha o que a lei previa: uma concessão de subsídio em espécie por parte do Poder Executivo Municipal às famílias em situação habitacional de emergência, em situação de vulnerabilidade social, aquelas que residem em áreas submetidas a intervenções urbanas de interesse público ou de preservação ambiental. Na ausência de políticas públicas, as famílias pobres recorrem à rede de solidariedade, porque com a pandemia, vocês imaginam quanta gente está nessa situação de precisar de um aluguel social, que está lá amontoado naquele cortiço, que está naquele barraco, com folha de eternite, né? Eternite é marca, né? E a gente sabe que não dá para cumprir o isolamento social nessas condições, né? Então, assim, gente que já deve estar contaminado pela Covid-19 e que não pode fazer isolamento. Então, é curioso, né? Porque o que nós temos hoje? 8 pessoas, e nenhuma entrou nesse momento da pandemia. E não tem lei mais adequada para poder estar sendo aplicada nessa pandemia do que essa. Vocês concordam? Sim, verdade, Miriam. Ô, Miriam, ficou você aí, nossa insistente social, e uma pergunta importante que a MH fez sobre o investimento no SUAS. De que maneira o investimento adequado no SUAS em Americana garante melhoria na qualidade de vida da população LGBT da nossa cidade? Olha, Maria Helena, como a gente está repetindo aqui a exaustão, né, que o SUAS é uma política que engloba todas: saúde, educação, moradia, transporte, todas. Então, o SUAS, ele é primordial. Se ele está fortalecido, ele vai ser fortalecido em todos, porque ele tem que dialogar com todas as outras políticas. É a que a gente está repetindo aqui. É uma questão de estar trabalhando em rede. Então, fortalecer o SUAS significa fortalecer todas as demais políticas públicas. E aí é lógico que todos vão ser contemplados, inclusive a população LGBT. Respondi? Respondido, Miriam. Só colocando aqui que nós estamos aqui com a presença da Fernanda, Margarete Geraldo, da Lili, nossa camarada Lili,
o Fernando Alves, a Dandara também está participando aqui com a gente. Legal. Temos aqui ainda vários comentários, várias perguntas, mas a gente está assim, levando muito a sério essa pontuação de que deu 1 hora de live, nós entramos para o encerramento. Para não se tornar cansativo, né? Tá muito bom, né? Só olhar a quantidade de pessoas, quantidade de comentários, a quantidade de perguntas. Então, não tem problema técnico que vai conseguir atrapalhar as nossas falas, né? Que vai conseguir atrapalhar o PSOL levar a sua proposta para a cidade, né? Nada vai parar o PSOL. Não tem jeito, gente. Já estamos aqui, eu acho que na 4ª live. Todas com uma quantidade muito grande de participação e com uma quantidade muito grande de aprendizado. Então, Miriam, como você está aí com a gente, você aproveita agora, você tem aí seus 2 minutos para fazer seu agradecimento. Bom, eu de fato agradeço. Eu sempre digo que eu não tinha plano, né? Não era meu plano me candidatar, estou repetindo isso até exaustão também, e que esse é um plano maior, acabei aceitando, e eu já me considero vitoriosa, sabe por quê? Porque hoje eu não estou atrelada a nenhum sistema, nem o executivo, nem o judiciário, e o legislativo, se eu chegar lá, esperamos que a gente chegue lá, claro, mas é para fazer mudança e com muito mais liberdade. Então, eu me considero vitoriosa por isso, porque eu estou aqui podendo falar o que eu sempre falei, em 20 anos, só que no segredo de justiça, lá nos processos, tá? Então é isso, eu agradeço a vocês a oportunidade, eu não conhecia, vocês do PSOL eu não conhecia, e isso está sendo muito interessante, porque a gente está tendo essa rede também, a nossa rede de solidariedade, de empatia, de sororidade é típico das mulheres, tem muitas mulheres, no partido nós temos muitas mulheres, mas assim, brilhantes. Eu gosto muito de estar com vocês, de estar com a população, porque é para a população que eu acabei ficando, não era a minha intenção, como eu falei, e eu espero contribuir. Obrigada, gente, de coração mesmo, viu? Valeu, Miriam. E terminando aqui, né, a gente infelizmente vai realmente encerrar a nossa live, só queria lembrar vocês aí que o professor Bruno e a professora Denise, né, a participação deles aí acabou, o Bruno conseguiu participar um período, a Denise não conseguiu por questões técnicas, e nós estamos também, assim, percebendo, né, que não foi na minha fala, mas 2 vezes o sistema caiu também para mim, que deve ser um problema geral de internet, né, a gente paga, mas o serviço não chega na quantidade que a gente paga. Lembrando, quarta-feira que vem tem outra live. E lembrando também, esta live, como as anteriores, estão na página do PSOL, no Facebook e no YouTube. Então, agora o PSOL está no YouTube também. É youtube.com/PSOL Americana. Fica aqui meu agradecimento, muito grato mesmo pela participação de todos e até a próxima. Fala, companheira Adriana. Então, pessoal, é isso mesmo. Lembrando, assim, foram muitas perguntas muito importantes que eu penso que nós devemos, sim, responder, retomar. Aqui a Rafaela dando a ideia da gente fazer uma segunda parte. Eu acho importante, porque nossos camaradas que não tiveram o acesso poderão participar e dar suas contribuições, e nós poderemos também já pautar a próxima com as perguntas que não foram respondidas. Só falar um pouquinho, a Viviane fez uma pergunta interessante sobre a posição do PSOL, de acordo com o Paulo Freire, sobre a questão da justiça social e da caridade. Nós somos alinhados com Paulo Freire, nós somos alinhados com o Titio Marx, e ele diz que a caridade é a flor podre que cresce no esterco do capitalismo. Nós não queremos caridade, nós queremos o direito para todas, para todos. Direitos não pode ser privilégio. E a gente precisa, sim, conversar mais sobre isso. Para falar só rapidamente sobre os 30 anos do ECA, o atual presidente, em 2018, disse que ia rasgar o ECA e jogar na latrina. Não vai, nós não vamos deixar.
embora nós tenhamos muita tristeza, estão matando nossas crianças negras e jogando no necrotério para a família ir procurar, nós não vamos deixar o senhor rasgar o ECA. O ECA é uma conquista. E, por fim, agradecer a presença de vocês. A gente se sente acolhido, a gente se sente fortalecido. E um beijo para minha neta Dandara, que assiste todas as lives. Hoje ela até comentou. E, gente, gratidão mesmo, agradeço. Muito obrigada a todas, todos, camaradas, companheiros. Vocês são muito importantes. Tchau.